a gente vai falar sobre o papel das organizações sociais, as OSs, no sistema de saúde. A gente sabe que na Fundação Getúlio Vargas existe uma pesquisa a respeito, o nome do Diretório de Pesquisa sobre Reforma do Estado e as OSs, inclusive está registrado no CNPq como Mudanças Estruturais do Estado Brasileiro, Antecedentes Históricos da Reforma do Estado e Presença de Atores Privados na Administração Pública. A gente vai falar sobre isso com os nossos convidados, o Francisco Fonseca, que é professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da PUC de São Paulo também, e com Álvaro Escrivão Júnior, médico sanitarista, professor da FGV também, Escola de Administração e de Empresas de São Paulo e secretário executivo do Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo. Sejam bem-vindos, Francisco Fonseca e Álvaro Escrivão Júnior. Bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês aí. Bom dia, Marilu, bom dia, Álvaro, bom dia aos ouvintes e aos ouvintes. É sempre um grande prazer estar aqui na Rádio Brasil Atual. A gente... Chico, só vou introduzir aqui o tema, né? Porque essa pauta, né, Chico, a gente construiu todos juntos, essa pauta atende à sugestão da nossa ouvinte, né, a Bernadette Oliveira, sobre aprofundamento do tema das OSs após as notícias recentes, né, de uma possível greve de médicos das unidades básicas de saúde de São Paulo, que não se concretizou. Mas, enfim, a gente sabe que aí na GV, como já disse, existe esse projeto de pesquisa analisado aí pelo grupo de estudos, né, chamada Reforma do Estado, que vem ocorrendo aí no Brasil desde a gestão do Fernando Henrique Cardoso. E eu queria que você falasse, Chico, justamente sobre essa pesquisa, né, que vocês estão fazendo aí na Fundação Getúlio Vargas e atendendo também a nossa ouvinte, né? Quer dizer, a gente está tentando colocar essas sugestões que a gente recebe como pautas para a gente aprofundar as questões. Como é que você viu essa iniciativa dessa ouvinte e também falar um pouquinho sobre essa tua pesquisa, Chico? Ok, Marilu. Bom, antes de tudo, muito interessante, né? Eu acho que o interesse das nossas e dos nossos ouvintes, né, neste tema, porque ele nos afeta cotidianamente, né? Quando vamos a uma UBS, uma escola, enfim, há vários equipamentos públicos que são geridos por atores privados, né? Por isso que a pesquisa se interessa, né, deste movimento, que na verdade é um movimento internacional chamado gerencialismo, né? Um movimento internacional que nos anos 80 e nos anos 90 foram muito marcantes, os atores e o movimento como um todo, e chegou ao Brasil no governo Fernando Henrique, né? Que criou, inclusive, um ministério chamado Ministério da Administração e Reforma do Estado, e criou as OS. As OS é uma figura jurídica chamada Organizações Sociais, né? Que são agentes privados que atuam na área pública. E também as OCIP, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, tanto atores privados com interesses comerciais de lucro, como atores como a Santa Casa de Misericórdia, né, não, com interesses não lucrativos, passam a ter um certificado jurídico de OS ou de OCIP que prestam serviços ao Estado, por meio de um instrumento jurídico também chamado contrato de gestão. O que acontece, né, com este grande movimento internacional que chega ao Brasil a partir do governo Fernando Henrique, em 1995, e vai paulatinamente, sobretudo no estado de São Paulo, né, que foi o estado que mais desenvolveu esta prática, o setor público, a administração pública, as políticas públicas e a gestão pública é cada vez mais substituída por atores privados chamados OS e OCIP. Né? O argumento fundamental era que isto era uma forma de flexibilizar o Estado, né? Seria uma forma de oxigenar o Estado, que o Estado não precisaria fazer tudo sozinho. Né? Este foi o argumento, digamos assim, original. Mas, ao mesmo tempo, havia toda digamos assim, uma névoa neoliberal, né, dizendo que o Estado é sempre ruim, que o privado é sempre melhor que o Estado. Né? Isso sempre esteve por trás também do argumento de que as OS com atores privados seriam melhores sempre do que o Estado. Muito bem. Vamos dar um exemplo e depois eu já passo a palavra para o meu colega, o professor Álvaro.
na área da saúde, que me parece uma área muito importante, né? É uma área muito importante, estamos vendo agora na pandemia. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos cerca de 480 UBSs, Unidades Básicas de Saúde. 90% delas, 90%, são geridas por OSs. Né? Ou seja, o Estado, na figura da Prefeitura Municipal de São Paulo, não tem mais o poder de ele, né, deliberar, porque ela é pulverizada. São inúmeras OS. E também, né, esse é um dado muito importante, o professor Álvaro vai poder desenvolver melhor, porque ele é diretamente da área de saúde, grandes hospitais como o Sírio-Libanês, né, como o Albert Einstein, que são hospitais privados, de elite, né, transformam-se também, um braço deles se transforma em OS. Significa o quê? Que eles chegam, né, por exemplo, o Hospital Boi-Mirim, que é o grande hospital da periferia sul de São Paulo, né, é gerido pelo Einstein. Né? Eles trazem toda a sua lógica organizacional, as suas métricas, né? Ou seja, toda uma maneira de pensar a saúde não é pública, é privada. Isso, quando vai para outro hospital, que é outro OS, é de outra maneira. Né? Até vou dar um exemplo aqui que foi muito marcante. Uma dada OS se negava a entregar para os cidadãos, né, preservativos, porque dizia que sexo para as famílias era apenas para reproduzir, para reprodução e não como uma atividade sexual, né, de seres humanos. Né? Veja, então, precisou o Ministério Público entrar com uma ação. Bom, esse é só um exemplo para dizer, então, que as OS, né, que surgiram com este argumento de que o Estado é sempre enferrujado e que o setor privado é mais ágil, né, eles adentraram na administração pública, privatizando fundamentalmente a esfera pública. Então, quando nós falamos políticas públicas, administração pública, gestão pública, na verdade, nós estamos falando de agentes privados no setor público. Esse é o ponto-chave da nossa pesquisa, né, e que, na área de saúde, né, ocupa um papel absolutamente central, e o meu colega, o Álvaro, poderá explicar com mais detalhe. É isso aí, Álvaro, você que é médico sanitarista, enfim, trabalhou aí nessas unidades, né, básicas de saúde, secretário executivo do Observatório de Saúde da região metropolitana de São Paulo. Vou te colocar essa questão, né, que a Bernadette tinha levantado especificamente. A gente já fez matérias, né, sobre a possível greve dos médicos, das UBSs, e ela diz o seguinte: como o Chico já bem falou, está nas mãos das OSs, né? Então, segundo ela pergunta quais médicos estão fazendo greve, que fariam greve, né? Os concursados. Ela falou: participo bastante da minha UBS lá, que agora é gerenciada por uma OS, há muita reclamação dos funcionários, mas greve nem pensar. Álvaro, como é que você viu também toda essa questão dessa luta, né, dos profissionais, enfim, que estão exaustos, exauridos, diante dessa pandemia e essa reivindicação, enfim, eles acabaram não fazendo greve, e como é que você está vendo, enfim, essa gestão, como diz o Chico, né, gestão privada dentro de uma questão de um local público, né, que é a UBS? Na verdade, bom, eu já tinha saudado vocês, né, saúdo novamente. Na verdade, eu acho que a gente está aí... A relação público-privado na área de saúde ela é extremamente complexa, cheia de saídas que prejudicam a população, segunda porta em hospital público, etc., os planos de saúde, enfim, é um assunto muito complexo que a gente está estudando lá na Fundação, né, essa relação público-privado. Do ponto de vista da OS, que é um aspecto dessa relação público-privada, né, tem muitos outros aspectos, né, em relação à OS, qual que é o grande problema? É que realmente, o Chico já falou da pulverização, quer dizer, não se faz mais saúde pública no sentido mais, vamos dizer, real, né, desse termo saúde pública. Saúde pública não é assistência médica. Né? O povo acabou ficando um pouco com essa ideia, que é a questão da assistência médica. Quer dizer, onde que pega? Pega
na necessidade de fazer uma consulta, um exame, uma cirurgia, uma laqueadura, etc. e tal, né? Isso é o que a população identifica como necessidade de saúde imediatamente. Mas hoje nós estamos vivendo aí essa pandemia, né? A gente está vendo que a questão extrapola muito a consulta, exame, cirurgia e tal. Saúde pública é você tentar descobrir, né, o que faz as pessoas terem melhor saúde ou pior saúde. Então, essa concepção de saúde, né, mais ampla, ela acaba abandonada um pouco para esta ideia da população de querer ser atendida rapidamente, que é um desejo justo, real, mas é a isto que, vamos dizer assim, que a população identifica como qualidade na saúde, ser logo atendida, etc. e tal, porque a população não sabe direito avaliar o serviço de saúde, né, do ponto de vista técnico. A população não tem recurso para isso. Então, o que ela faz? Ela vai ver o aspecto do prédio, etc. e tal. Então, essa é uma questão. A outra questão é que praticamente tudo, como o Chico falou, né, o professor Francisco, o Chico falou, não, para nós ele é o Chico Fonseca, né? Então, como o Chico colocou, na verdade, você passa toda a gestão, né, dos hospitais e serviços de saúde públicos de São Paulo, do Estado, do município, etc., você passa tudo para grupos privados que não se conversam, né? O papel de política pública fica esgarçado completamente, né? E você não tem uma transparência. Então, o que está acontecendo lá na UBS, que já aconteceu no hospital, que os hospitais foram os primeiros que foram, né? O que está acontecendo? Acontecem disparidades muito grandes. Por exemplo, a UBS pratica uma política salarial distinta do servidor público. Então, você tem dentro da mesma unidade pessoas fazendo a mesma coisa e ganhando salários muito diferentes. Isso cria um mal-estar e uma insatisfação muito grande. Você bota uma pandemia em cima, onde as pessoas trabalham no seu limite, né, onde estão ficando doentes também, os profissionais. Então, é isso. Qual que é o problema desse contrato de gestão? O que eles tentaram fazer? Resolver duas coisas que são interpretadas, e de certa forma é verdade, como obstáculos para a boa gestão, que é o quê? A contratação de pessoal e a compra de material. Então, essa ideia de que o privado contrata mais rápido e compra mais rápido, isso é realmente uma aflição. O problema não é esse só, né? O problema é compra. A lei da besta, como é chamada, 8666, que é a lei que obriga a licitação, né? Essa lei que os gestores se irritam muito, porque tem que fazer licitação, ela foi, né, com a OSS, ela foi para o espaço. Quer dizer, aí o que acontece? Aí eu compro de quem eu quiser. Então, hoje você tem uma barbaridade dentro das OSS, né? Aqui é uma barbaridadezinha. Lá no Rio de Janeiro, uma barbaridade zona, né? Porque você cai no meio daquelas coisas todas que a gente conhece do Rio de Janeiro, né? Milícia, sei lá o quê. Então, você tem até gente de milícia mexendo com o OSS. Então, por que né, isso que você explicar para a população, por que você tem que fazer concurso? Porque senão a gente coloca só os nossos amigos para trabalhar, né? Tá certo? Por que você tem que ter alguma licitação, ou seja, você chamar as pessoas que podem oferecer serviço para o Estado e usar um critério para selecionar o melhor para o Estado, não para o bolso das pessoas? Porque isso aí garante o interesse público. Isto daí foi realmente esgarçado, embora isso é muito diferente. O Chico citou o Einstein, né, o Albert Einstein, mas você tem aqui em São Paulo, vamos dizer, várias entidades trabalhando com isso,
né? E são hospitais filantrópicos, beneficentes, etc., mas que trabalham com uma lógica diferente da lógica da saúde pública. Então, por exemplo, esse hospital de Mboi-Mirim, com a gestão apoiada pelo Einstein, né? Feita por uma organização social, não é feita pelo Einstein, é uma organização social apoiada pelo Einstein, né? Na verdade, esse hospital, claro que ele acaba tendo algumas vantagens reais e um pouco mercadológicas, né? As pessoas ficam, né? A minha faxineira estava toda contente a semana passada porque ela ia fazer um exame no Sírio-Libanês, mesmo lugar que eu vou, por exemplo, por acaso, né? Então ela falou, chique, fui lá e tal. Então, isso realmente, né, para os pobres é uma coisa fantástica. Eu vou no Sírio-Libanês, é um lugar que nem comprar bolsa Louis Vuitton, né? Não é para qualquer um, né? Só para Marilu que ganha. Mas, enfim. Estou fora do Leviton, estou fora do Leviton. Mas é uma coisa que, né? Então, você tem toda essa. Sim. Como é que chama isso, Chico? Fantasia? O que é? Exatamente, um marketing. Né? Um feitiço, sei lá o quê. Então, eu acho que a grande questão que a gente está vivendo é essa. Você tem o problema do uso dos recursos financeiros que não tem um controle, né? Não tem um controle. Eles dizem que tem uma comissão que avalia. A gente fez a Selma Santos, uma orientanda minha, fez uma pesquisa para olhar esse mecanismo, junto com o finado, querido Carlos Neder, né, daquela CPI das OSS, né? Ela fez uma pesquisa que mostrou que não tem transparência e não tem controle. Então, não, mas desconta se a OSS não tiver um desempenho bom, ela é descontada. O que a Selma mostrou, analisando os dados, é que ela é descontada e depois se devolve aquilo que foi descontado mais à frente, né, se faz um aditivo, etc. Então, não tem transparência. Aliás, para fazer essa pesquisa foi muito difícil levantar os dados, né? Ninguém fala que não vai dar, né? Mas não sei, vamos ver. Ela gastou um tempo enorme para achar os dados, né? Coisa que hoje em dia, quando nós começamos na pesquisa, a gente levava muito tempo atrás dos dados, né? Hoje a gente tem dado até mais do que a gente tem capacidade de analisar. Mas nesse caso, a gente não conseguiu. Então, a gente conseguiu pegar com da chamada comissão de alto nível, que avalia os relatórios das OSS, né? A gente conseguiu pegar com um dos membros, né, que é um professor lá da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né? Eu sou do tempo da Escola Paulista. Unifesp, né, Universidade Federal, a gente conseguiu com ele um CD com os dados. Não foi lá na secretaria, né? Então, eu acho que o problema, vamos dizer, para resumir, é isso, quer dizer, é uma falta de transparência, a gente não sabe, assim, aparentemente a qualidade é melhor, agora a qualidade percebida pelo usuário, ela é percebida por características de hotelaria, tempo de atendimento, né, e etc. Isso realmente eles conseguem aqui em São Paulo fazer isso. Agora, hoje não há como falar o OSS genericamente, né, Marilu? Não tem. Você tem o OSS de bandidos, né? Isso tem de denúncia de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque você não tem o controle, né? Essa história de que você passa por privado e automaticamente dá tudo certo, né, é uma fantasia que aqui em São Paulo já há 20 anos, né, que essa fantasia está sendo vendida, né? Professores, é o seguinte, infelizmente eu vou ter que encerrar, que o programa acabou, passou rápido o tempo, mas fica aqui o convite, Chico e Álvaro,
para uma próxima oportunidade. Eu vou, infelizmente, ter que encerrar, porque temos aqui, já cravou aqui no horário, mas muitíssimo obrigada. Ouvimos aqui o Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC de São Paulo, e Álvaro Escrivão Júnior, também médico sanitarista e professor também da FGV. Muito obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.